Bom, olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui em Itacaré, Bahia, sul da Bahia, 200 quilômetros abaixo de Salvador. Estamos bem, estamos tranquilos, de férias, na verdade, indo visitar um grande irmão que mora em Salvador, que eu conheci ele há pouco tempo, só há 50 anos, né? Então, tem bastante gente lá. E estou me sentindo muito bem, graças a Deus, vocês viram que estou queimadinho. Vim dirigindo até aqui, a gente veio de carro e vamos ficar mais uns dias, agora mais uma semana aqui na Bahia e começar a volta para o sul. Volta, volta para o sul. Isso nos lembra volta para casa, né? Sim, eu estou voltando para casa daqui a uma semana. E se a gente pensar bem, a gente também quer voltar para casa. E para onde é a nossa casa real? Somos espíritos criados por Deus e nossa casa é o quê? Deus. Sim, Deus, né? Criados por Deus, voltar para Deus. E como é que a gente volta para Deus? É uma boa pergunta. E essa pergunta é bastante simples de resposta. É nos conectarmos, nos religarmos, né? Religarem, religação, esta reconexão com Deus que Kardec falava, né? E ela é colocada como uma parte importante. E para a gente fazer isso, como é que a gente faz? Sendo bom, maravilhoso, não sei o quê. Tem muita gente que pensa que é por aí. E aí eles se tornam hipócritas. Por quê? Porque aquela bondade toda não é real, né? Aquilo é muito mais discurso, porque ele sabe que ele não consegue mais ser real, né? Então, a realidade é diferente, né? A realidade da gente, o que está no nosso interior, nessa loucura toda que tem aqui, tem aqui no coração, ela, pessoal, não é por aí. Como eu disse, venho dizendo nas outras lives, é uma religação energética. Se a gente tiver energia suficiente, né, a gente se reconecta com Deus. Ontem eu estava assistindo, né, uma moça de yoga falando, tem um belo discurso, né, muito belo discurso das pessoas, da hipocrisia das pessoas, né, em que só a yoga fazendo com que a pessoa se descubra, autoconhecimento, e aí manifeste a sua, né, comece a manifestar, retirar de dentro o seu verdadeiro eu, que você vai viver melhor e tudo mais, né? Eu digo, é por aí mesmo, só que precisa de energia, né? E a yoga, né, ela te dá uma certa energia, e ela trabalha com isso, né? Ela te dá uma certa limpeza de chakras através dos movimentos,
e tudo mais. Só que esse aumento, nesse momento, ele é considerável, né? Considerável, porque o planeta e as pessoas já têm suas pétalas, seus chakras já estão começando a trabalhar, e realmente eu conheço muitos yogas que praticam meditação, que têm uma boa energia. Só que essa energia é grande em relação à média das pessoas no planeta, no entanto, muito pequena em relação ao pessoal que faz essa nossa meditação, né? Nossa meditação, ela eleva mesmo a nossa energia. E isso é verdade, né? Verdade que as meditações de yoga e outras elevam a nossa energia? Sim. Suficiente? Não. Então, o importante é que a gente faça as meditações corretas. Ou melhor, é uma meditação que você para? Não. A meditação do nosso canal, ela é para você ouvir. Né? O Osho diria que é uma meditação dinâmica, né? Que ele tem umas meditações que você dança, faz um monte de coisa, caminha. É uma meditação dinâmica. Você só precisa ouvir. Ou pode ser uma meditação parada, dormindo. É muito interessante isso, né? Pois eu gostei da fala dela, eu assino embaixo, né? Só que assim, a energia que você consegue acessar, né? Ou melhor, os seus chakras vão começar a andar, a trabalhar, a elevação da energia dos chakras, né? Não é o suficiente. Só na nossa, infelizmente. Então, gostaria que todas as meditações tivessem o mesmo efeito, mas não tem a limpeza dos chakras, não tem os alinhamentos, não tem a criação desse suporte energético que você precisa, essas conexões que você faz entre você, né, a alma, o corpo e o espírito está sempre ligado a Deus, tá? A gente aqui embaixo, a alma, né? A alma, nós somos alma, segundo Kardec. Essa nossa alma não está ligada. Quer dizer, está ligada, mas não está ligada. Como é que é isso, André? Está ligado ou não está ligado? Está ligado a Deus, sim. É, por definição, né? Nós somos criados por Deus, sempre tem leis divinas, e ele liga até nós. Sim, ele está ligado a nós. Mas nós não conseguimos nos ligar a ele. Né? A gente recebe esta transmissão dele. Chega aqui muito baixinho, né? Um sinal muito pequeno. Tem muita gente que não consegue se colocar nisso, né? Sentir esse sinal pequeno. Tem outras pessoas que sim, que sentem mesmo esse sinal muito pequeno, conseguem sentir isso chegando, sentir isso funcionando, né? Tem outras pessoas que não, passa batido, diz, bom, Deus me esqueceu, Deus não existe, porque elas não param, né, para perceber esse minúsculo sinal que está chegando, né? Porque ele está numa energia muito baixa, então a energia de Deus chega aqui embaixo muito atenuada. Eleve a sua energia, né? Faça as meditações. Você vai elevar a tua energia, e aí o sinal que chega de Deus, ele se torna, você está numa energia mais alta, ele vai chegar com mais potência, né? Você vai perceber melhor, Deus, na sua vida.
E você também vai conseguir mandar, né, fazer essa conexão ida e volta, fazer essa, mesmo que de uma maneira muito sutil, uma ligação bastante difícil, tipo internet de escada, né? Então, ou então você está lá no final com a sinal do Wi-Fi muito pequenininho, você ainda consegue se comunicar, mas com bastante erros, com bastante coisa, mas ainda consegue. Nesse momento, a maioria das pessoas não consegue, né? Está numa energia muito baixa e isto não é legal. Esse preâmbulo é interessante porque tem uma moça aqui que fez uma pergunta muito interessante. Estão fazendo aqui dentro da minha conta do Mercado Livre? Vocês já estão sabendo? Eu estou acessando meu YouTube aqui, né? E vamos ver aqui. Notificações. Comenta. Né? Ela, a Norma. A Norma falou uma coisa importante, que ela tem um amigo, na verdade, um irmão, que ela quer ajudar bastante. Né? E queria saber qual era o, o vídeo que eu falo, né, sobre a minha descoberta e tudo mais. Pois é, eu tenho aquela playlist que está com o nome, deixa eu ver aqui, para não falar coisa errada. O nome dessa playlist é Descoberta da Alta Energia. Ali eu conto todo o meu histórico. Né? Desde lá da infância, as minhas primeiras procuras, né? A minha passagem pela ayahuasca, minha descoberta do, do crime e da EMF, né? A minha passagem pela ayahuasca, né? E como chegou a mim o Arcanjo Miguel e tudo mais. Então, na verdade, não existe um vídeo que eu falo disso, né? Esse vídeo, esse assunto, e ela viu muito bem, ele está distribuído em vários vídeos dentro dessa playlist. Como a gente chegou lá? Então, na alta energia. Mas eu acho que ela quer descobrir, realmente, o que ela queria, era uma outra coisa, que é falar. Porque um engenheiro, né, mestrado em engenharia biomédica, né, uma pessoa extremamente racional, como eu sou, chegou à conclusão de que Deus existe, os espíritos existem, né? E isso é o que ela queria realmente saber, né? O que ela quer saber, para falar para o seu irmão. Disse, ó, ele é engenheiro também e não acredita nessas coisas. Bom, não acreditar em Deus pode, mas, digamos assim, tem a aposta de Pascal, que também, né, Pascal, cuidado, também era outro cientista lá no início. Disse, se Deus existir e você fizer tudo certo, no final você tem a recompensa. Se Deus não existir, no final você até viveu bem, né? E se Deus não existir?
Né? E se você não fizer nada, aí chega lá e existe Deus, aí você está encrencado. Então, a aposta de Pascal é o seguinte: melhor seguir, né? É mais sábio. Mas eu não sou Pascal, né? E provavelmente esse irmão dessa minha seguidora também não é Pascal. Então, eu vou te dizer o seguinte: eu sempre procurei uma explicação. Né? Bom, primeiro, acho que é importante a gente colocar uma coisa, tá? Voltando à aposta de Pascal. Se realmente não existisse nada depois da morte, certo? Deus não existe. Então, se Deus não existe, não existe. E por que as pessoas simplesmente ficam aqui, né? Sofrendo muito, né? Certo? Sem comida, sem moradia, de frio, de fome, de doença, disso, daquele outro. E simplesmente não desistem. Que leva? Medo? Medo? Ah, não, é medo da morte. Tá, medo da morte. Beleza. Só que, e todo o sofrimento agregado à vida? Hum? A pessoa que dorme na rua, no frio, na chuva, no relento, hum? Que não se alimenta, não toma banho, vive pior do que um animal, porque hoje em dia, né, os animais, tem gente que cuida dela, dos animais, recolhe, dá comida, dá banho, trata. Não sei. Quem faz isso com gente? Ao mesmo nível do que fazem com os animais? Hum? Existe. Só animal. Cachorro, principalmente. Né? Gato também. Mas os cães, primeiramente. Né? Mas não. Certo? É mais fácil, e o que já aconteceu lá na Inglaterra, a pessoa pegar e tirar o cachorro do morador de rua, levar o cachorro dele por maus tratos e não sei o quê, e deixar o cara na rua. Hã? Certo? Então, quem se importa com esse pessoal de verdade? Ninguém. Se importa mais com os cães que estão na rua do que as pessoas. E daí eu falei lá no início da hipocrisia. Né? Negócio, ah, não, os animais, não sei o que, blá, blá, blá. É. E para essas pessoas, as pessoas que estão na rua abandonadas e passando fome, frio, não sei o quê, ou calor, né? Insolação e tal, essas dane-se. Mas o cachorro que está com eles pode ser, né? Ah, não, coitado de cachorrinho. E o cara lá, como é que ficou? E o ser humano, né? Então, e o ser humano vale menos do que um animal? Parece que sim, né? Com certeza. No Brasil, matar um animal, um cachorro, tem uma pena maior do que matar uma pessoa. Né? Para te ver o quanto e essas pessoas se acham, né? Ó, né? Grande coisa. Mas as pessoas, o ser humano, vale menos do que um cão, né? Para essas pessoas, sim, né? Né? É muito interessante observar isso. Então, o que vocês querem?
Essas pessoas que valem menos do que um animal, né, continuam vivendo de qualquer maneira, com medo. Pessoas hospitalizadas, né, terminal, e se agarram no corpo, o corpo se desfazendo, né, o corpo não respondendo, ou como um caso de uma pessoa que é um sogro de um amigo meu, que está há 6 anos tetraplégico, e só não mexe nem o pescoço, está lá. É uma cabeça, né? E está lá. E tem um medo da morte do caramba. Né? Tem um acidente há 6 anos, está paralisado numa cama, fazer necessidades. Olha a necessidade. Dando um monte de trabalho para todo mundo, né? E ele mesmo quer viver nestas condições. Né? Então, tem que haver alguma coisa. Porque se não houvesse nada, absolutamente nada, depois da morte, ora, se eu tivesse nessas condições, eu realmente eu não aceitaria viver numa condição dessa. Né? Ou numa doença terminal, sem qualidade de vida nenhuma, só nem mexendo a cabeça, só os olhinhos, né? Certo? Dependendo para viver de todo mundo, né? Ou então numa situação de miserabilidade de rua, né? Não ter nada, né? Dormir debaixo do papelão, quando tem, quando você encontra, né? Para mim, isso não é vida. Eu preferia a não vida. E mais ainda, e se não existisse nada depois, melhor ainda. Por quê? Porque eu não precisava sofrer nem nada, só estava sofrendo, só estava aqui sofrendo, uma condição de penúria. Para quê? Para quê? Só para viver? Então tem que haver algo mais. Então eu sei que existe algo lá. As pessoas sabem inconscientemente que existe algo depois da morte do corpo físico, né? Existe instintivamente, por instinto, as pessoas sabem disso. Né? Podem não admitir, mas sabem. Porque senão, o que me impediria de roubar, matar? Morreu, acabou mesmo. Não sofro as consequências daquilo que eu fiz. Acabou. Né? Então, por que eu vou passar fome? Né? Não tem porquê. Então, existe alguma coisa. Existe alguma coisa lá, diferente. Existe um ser que não está nesse plano físico? Sim, existem vários planos. E eu falo deles no meu terceiro livro, né? Que está sendo lido e revisado, né? Por um físico, professor de física. Né? Então, a gente está trabalhando entre a física e espiritualidade. Então, existe outros planos de vida. Né? Existe, né, o meu espírito é diferente da minha alma. Sim, o meu espírito tem partes desencarnadas, criado por Deus, que vive em todos os planos da criação,
ou melhor, todos os planos da matéria, que é dividida em densidades, então eu habito a matéria. Não sou matéria, como eu já falei, eu não sou meu carro, mas eu dirijo o meu carro. Eu não sou o carro. Então, o carro são esses corpos, todos os corpos, de todas as densidades de matéria. Então, e nós temos vários corpos, cada um numa densidade material. Eu sobrevivo a todos eles. Na verdade, a morte ou a degradação, a dissolução, né, a transmutação, o tempo, tudo isso são propriedades da matéria. Tudo isso são propriedades da matéria. Então, se é propriedade da matéria, se é propriedade da matéria, nós estamos ligados nela. E a cabeça, minha cabeça aqui, ela está tão acostumada a pensar em termos materiais, né? Estou tão acostumado que eu não consigo pensar em outros termos. Por exemplo, espirituais. É, é isso. E dá esses apagões. Esses apagões mesmo. Viu? E eu não consigo. Vou tentar aqui. Vou tentar aqui. Viu? Isso é interessante, esses apagões. Por quê? Porque eles demonstram muito bem o que acontece com a gente. Um apagão é a falta de luz. Essa câmera que está aqui, tá? Que está me filmando, ela tem uma sensibilidade. Se não tem luz suficiente, o que ela vai fazer? Ela vai me dizer que não tem luz suficiente. E aí, o que acontece? Ela desliga, dá esses apagões. Falta de energia, falta de luz. E a matéria desliga. Se nós nos identificamos com a matéria, nós perdemos a nossa clareza. Eu continuei aqui e a luz apagou. É a morte? Não, é a falta de energia, é a falta de luz. E a luz leva à escuridão, né? Se não tiver luz, temos escuridão, apaga. Eu poderia estar falando com vocês, e falei com vocês, né? Mas só que a imagem tinha. E isso é uma boa exemplo de como é que são as coisas nesse planeta, nesta densidade da matéria, essa densidade imensa da matéria. E isso é importante vocês entenderem, né? Certo? E foi um grande exemplo. Então, existe algo lá. Só nós não conseguimos ver. Alguns veem, eu não vejo. Mas sim, tem gente que vê e sente. Então, os clarividentes, eles veem
né? E alguns veem e não acreditam, e negam aquilo que eles veem, né? Por isso que Jesus falava, pior cego é aquele que não quer ver. Sim, exatamente. Aquele que não quer ver. Ele vê o mundo espiritual e nega, né? Ele se nega. Por quê? Porque ele sabe que existe um mundo espiritual, quer dizer que não termina com a morte, me traz responsabilidade. Você vai ser julgado pelo que você fez nessa vida? Não. Você não vai ser julgado. Ninguém é. Agora, você vai se julgar pelo aquilo que você fez nessa vida? Sim, você vai se julgar e vai se condenar. Né? Por quê? Volta a hipocrisia. Porque você sabe que está agindo errado. E age e fala sabendo. E a hora que isso é voluntário, aí pega. Você sabe da realidade e é voluntário. Né? E, sendo voluntário, você está fazendo isso conscientemente. E aí é uma autocrítica, uma análise sua. Ah, eu, né? Eu estou me julgando. Deus, não. Jesus, muito menos. Ele disse, vá e não peques mais. Alguém está te acusando? Não, não vou ser eu que vou te acusar. Não, né? Se não sou eu que vou te acusar, quem vai te acusar? Você mesmo. E pior, você mesmo vai se acusar, vai julgar e vai se condenar e vai cumprir a sentença que você mesmo fez para você. Não tem nada a ver com Deus, muito menos com Jesus. É você com você mesmo. É, porque Jesus sabe, Deus sabe, a dificuldade de estar dentro desse corpo e viver nesse mundo da matéria. Ah, sabe. E principalmente nesse planeta, né? Que as forças telúricas são imensas e nos enlouquece. Já falei. Né? A doutrina espírita fala isso de uma maneira muito legal, você acha até bacana, bate palma, mas isso sim, isso aqui é o verdadeiro hospício, por enquanto. Né? Porque a gente não tem energia para se limpar. Né? E precisa de energia para se limpar. Os chakras precisam estar funcionando direitinho. Não só os chakras no duplo etérico, mas também os equivalentes no teu corpo astral. Certo? Por isso que tem tanto desencarnado louco. Por quê? Porque os chakras dele, que estão, quer dizer, os equivalentes dos chakras no corpo astral deles, também não está funcionando direito. Então não tem como se limpar. E aí, você tem a loucura aqui e tem a loucura lá. Você enlouquece aqui e enlouquece lá também. E às vezes você acha que saiu são aqui, quando chega lá, enlouquece. Né? Porque nesse caso, os teus chakras estão funcionando melhor do que os seus equivalentes astrais. Então, todo mundo está enlouquecido. E Deus sabe disso. Arcanjo Miguel também. Por isso que ele trouxe a alta energia para esse mundo. Ou seja, melhor, né? Devolveu
a alta energia para esse mundo, certo? E através das meditações, a gente vai trabalhar isso. Seja mais um a distribuir as meditações. Tá? Tem ali, ó, tem essa playlist aqui. Né? ECL, Caminho Despertar. Né? ECL, Espaço, Consciência de Luz, Despertar. Essa playlist está dito direitinho todo o caminho, tem todas as meditações, tudo direitinho, para você chegar lá. Só entrar lá, ler as meditações, está em ordem, todas elas, né? E ótimo, vai funcionar e distribua. Se você quiser viver num planeta melhor, num mundo melhor, na quinta dimensão ou na mundo de regeneração, só tem um jeito, através da energia. Pode começar com as meditações normais? Pode. Vai melhorar? Vai. No entanto, você vai experimenta nós. Você vai ver que a coisa vai. Experimenta as nossas. Vai ver o caminho do despertar. Né? Que você vai ver, é um despertar energético, você vai se sentir muito bem, né? Saudável, vai começar a melhorar, vai começar a diminuir esses apagões, certo? É muito legal. Bom, o que eu tinha para falar hoje era isso. Né? É uma boa reflexão sobre esse mundo que muitos de nós não conseguem ver, eu inclusive, né? Tudo que precisa ser feito, o medo da morte, a certeza que a gente tem que existe alguma coisa maior, mesmo que a gente não admita, e que muita gente fala, diz e tudo, e é só hipocrisia, porque na verdade não são tudo aquilo. Por que não são tudo aquilo, apesar de querer? Porque não tem energia para tal. Né? É muito fácil, ó, da boca para fora, mas da boca para dentro é muito fácil você falar coisas bonitas, emular coisas bonitas, como Jesus falou, sepulcros caiados, né? Ou seja, sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? São aquelas carneiras, aquelas, né, que tem cemitério, que ela é muito bonita por fora, que é toda pintadinha, toda floridinha, toda não sei o quê, né? Tá lindo, mas lá dentro tem um morto cheirando mal e se decompõe. Muita gente aparentemente está muito bem, mas por dentro, né, não está assim também. Então, o que eu posso falar para você? Não seja um sepulcro caiado. Trabalhe, faça as meditações e aumente a sua energia. E aí as coisas vão começar a melhorar. É, muita coisa boa vai vir para você se você tomar para si, né, nas suas mãos, a sua vida, certo?
e não entregá-la para qualquer um. Faça você mesmo. Experimente. Alta energia é experiência, é vivência. É apenas começando do jeito mais difícil, fazendo as meditações, ouvindo, até dormindo. Você vai ver que faz muita diferença. Tá legal? E era isso que eu tinha para dizer hoje. Até a próxima quarta-feira. Tchau!